E esse período, né, de 70 anos aí, em que o povo ficou cativo na Babilônia, ficou marcado por 3 profetas importantes, que é o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. Mais ou menos depois de 70 anos em que eles estavam cativos ali, né, isolados, privados da sua pátria, privados da sua língua, privados da sua identidade, então o rei da Babilônia troca, entra o rei Ciro, e esse rei Ciro, ele permite, ele autoriza uma boa parte da população de Judá retornar para sua casa para poder começar a reconstruir o templo, e aí começa o retorno dessa nação para a terra de Israel, para a terra de Judá, e aí a nação recomeça, mas só 70 anos depois. Mas, contudo, foi uma experiência coletiva, até que positiva, porque eles se organizaram e começaram a organizar até mesmo o estudo e a leitura das escrituras. Então, lá na Babilônia, como eles não podiam ficar, eles não tinham mais a liberdade que tinham dentro de Judá, dentro da terra ali de Israel, lá eles começaram a entender o valor das escrituras. Engraçado, né? Como que a gente começa a valorizar aquilo que a gente perdeu. Enquanto a gente tem as coisas na mão com facilidade, a gente não valoriza o poder daquilo, o amor que nós temos por aquelas coisas, mas depois que a gente perde, aí é que a gente começa a valorizar. Então, eles, enquanto estavam em Judá, enquanto estavam ali na sua própria terra e em Jerusalém, eles podiam facilmente, simplesmente abrir a Torá, porque o Antigo Testamento, né, o Pentateuco, que nós chamamos de Pentateuco hoje, era chamado de Torá. Então eles podiam abrir a Torá, ler quando quisesse, no momento que quisesse, né, mas eles não faziam isso. Retornar para o Senhor, mas eles não faziam isso. Mas quando perderam, e aí então houve esse aspecto positivo da diáspora, né? A gente chama isso de diáspora, esse aspecto positivo desse cativeiro. Eles começaram a valorizar muito mais a memória de Jerusalém, porque ficou muito forte neles, e Jerusalém para a nação nessa época significava para eles o seu centro de relacionamento com Deus, o seu foco, o seu ponto central de relacionamento com Deus. Então era um ponto forte para eles, Jerusalém. Jerusalém sempre foi marcado na história do povo de Israel como um local sagrado e forte, em que Deus habita ali naquele lugar e tudo mais, principalmente depois, né, da construção do templo e a consagração desse templo por Salomão, e Deus ainda responde a Salomão, né, no sonho dele, que o nome do Senhor estaria presente naquele lugar assim, eternamente, para sempre. Então Jerusalém se torna, de fato, a representatividade da morada do Eterno, da morada de Deus no meio do seu povo. Então, quando esse povo está cativo ali em Babilônia, essa memória de Jerusalém, ela começa a ficar ainda mais forte. E eles começam a valorizar isso muito ali, né? Só que outras coisas também começam a acontecer com esse povo. Ali ali na Babilônia, ali cativo na Babilônia. Algumas outras coisas começam a acontecer com eles. Eles começam a viver e a ter uma situação trágica e cruel, que é o que a gente vê relatado aqui no Salmo 137. A imagem que a gente vê no Salmo 137 é uma imagem muito trágica, é uma imagem até cruel. Por que é uma imagem trágica e chega a ser cruel? Quando você vai ler nesse Salmo, você vai percebendo, né, ele traz uma narrativa tão forte do sentimento que está intrínseco dentro desse povo que está ali cativo na Babilônia. Você vê uma saudade, assim, doída no coração deles. Você vê uma memória de Jerusalém tão forte, mas tão forte, que eles chegam a desejar, né, que eles perdessem toda a sua destreza se eles se esquecessem de Jerusalém. Então é uma memória muito forte de Jerusalém. Você vê um choro doído, você vê uma dor de separação muito terrível, né? Da sua pátria, da sua própria região. Você vê aqui também nesse salmo, você percebe que eles eram podados, eles foram podados. Quando você vê os textos, né, do cativeiro do povo, você vê o salmo, você percebe
que eles foram muito podados até de quem eles eram. Até de quem eles eram. E aí você vê uma crueldade muito grande aqui nesse salmo, porque você vê que eles falam o seguinte: olha, os nossos opressores, né, aqueles que nos levaram cativos, eles pedem para nós que a gente cante para eles. Isso é muito cruel. Eles destruíram a nossa cidade, eles escravizaram os nossos filhos, eles escravizaram as nossas mulheres, eles nos trouxeram para cá, nos podaram de tudo, a gente não pode mais nem usar a nossa língua original aqui nesse país. E aí eles ficam pedindo para a gente cantar, para a gente tocar as nossas músicas que nós tocávamos lá em Sião, que nós tocávamos lá no nosso país. Olha que opressão tão terrível, olha que crueldade tão forte, né? E aí a gente percebe também até uma zombaria, porque imagina, né, se você, a pessoa que está levando eles cativo, a pessoa que está oprimindo esse povo, fala para eles: olha, eu preciso me alegrar hoje, então você vai cantar para mim as suas músicas alegres que vocês alegravam o seu povo lá na sua terra. Poxa vida, que crueldade, né? E que zombaria. E aí, uma outra narrativa que a gente vê aqui nesse texto que mostra pra gente exatamente como está o interior desse povo que foi levado cativo para a Babilônia, é quando eles colocam aqui no versículo 3, eles colocam: porque aqueles que nos levaram cativos pediram pra gente uma canção. Versículo 2, aliás: nos salgueiros que há no meio dela, nós penduramos as nossas harpas. Você já sabe aqui comigo que as árvores na Bíblia, elas representam muita coisa, né? As árvores falam muita coisa. As árvores também contam pra gente uma história por trás da história, assim como o hebraico. E aí quando eles falam que eles penduraram as harpas, a harpa é um instrumento musical, né? Eles penduraram as harpas deles nos salgueiros, aí você entende muito o que passa por dentro da alma de cada um deles. Sabe por quê? Eu vou colocar aí para você a imagem de um salgueiro. Qual é a imagem de um salgueiro? Olha para você ver a imagem. O salgueiro, ele é uma imagem, apesar de linda, apesar de ser uma árvore robusta, de uma copa linda e maravilhosa, ela está com as suas hastes, né, com os seus braços, os seus galhos apontados para baixo. Então, ela é uma árvore diferente de todas as outras, porque todas as árvores elas estão com os seus galhos apontados para os céus, numa sensação, né, trazendo para nós uma sensação de subida, de elevação, de entrega aos céus, né, de alegria também. Mas o salgueiro não. O salgueiro está com seus galhos apontados para baixo. Até que no Brasil tem um tipo de salgueiro que é chamado salgueiro chorão, e que é a maior referência de salgueiro, não só no Brasil, mas no mundo, é esse salgueiro chorão, porque a sensação dele é que ele está se esvaindo em lágrimas, e as suas lágrimas estão todas sendo caídas e jogadas pela terra. É por isso que o texto fala que as harpas, ou seja, aquilo que é música, aquilo que é louvor, aquilo que é canção, aquilo que traz alegria, foi pendurado no salgueiro, porque o salgueiro estava refletindo a alma desse povo, como eles estavam se sentindo. E por que eles estavam se sentindo assim? Porque as piores notícias que eles poderiam receber na vida, eles já tinham tido, né? Eles já estavam cativos, já eram prisioneiros, já eram escravos, perderam sua liberdade, perderam a sua terra, né? Estavam sofrendo crueldade, estavam sofrendo zombaria, eles estavam sofrendo tudo. Eles estavam sofrendo tudo. Então tudo de ruim que poderia ter acontecido com esse povo ali aconteceu. E além de ter sofrido todas essas coisas, eles tinham perdido a sua referência principal de Deus. Porque na nação de Israel, né, para a nação de Israel, estar em Jerusalém, estar de frente para o templo de Jerusalém, levando os seus sacrifícios ali no templo, era o ponto ápice de relacionamento com Deus de todo judeu daquela época. De todo judeu daquela época. Então eles estavam se sentindo até mesmo órfãos.
porque eles têm Deus como o Pai, né? Aquele que cuida, aquele que protege, aquele que provê, aquele que resolve todas as coisas para eles. Então eles se sentiam até mesmo órfãos ali naquela terra, mas também sem a conexão que eles tinham em relação a Deus.